Olá, queridos, bem-vindos a mais uma aula de Geografia. E hoje a gente vai abordar sobre a medida do tempo no espaço geográfico, né? Lembrando que espaço geográfico, né, ele pode ser definido como a acumulação de tempos. Ele é resultado de uma acumulação de tempos. Então, as sociedades atuam, né, sobre o espaço e a configuração desse espaço ele é resultado da ação dessas sociedades no decorrer de vários tempos sucessivos. Daí a gente falar aqui que o espaço geográfico, tá, é o resultado de uma acumulação de tempos em que o homem, né, a sociedade, atuam transformando o meio. Tá? Então, por exemplo, Teresina, tá, hoje é considerada uma cidade planejada e inserida, por exemplo, num processo de globalização marcado pela intensidade, né, do uso da informação, da ciência e da tecnologia. Como é que a gente vê isso, professor? Nos instrumentos, celulares, uso de satélite, GPS, tá? Sistema de transporte que atende de certa forma, a população, né? Sistema viário e assim por diante. Então, as sociedades hoje de Teresina, o uso dos elementos urbanos, por exemplo, né, como sistema de transporte, sistema de comunicação, não é o mesmo de 50, 40, 80 anos atrás. Então, a configuração, ou seja, essa marca do espaço geográfico de Teresina, hoje, ele é resultado de uma ação humana no decorrer de vários tempos. Daí a gente falar que o espaço geográfico é resultado de uma sucessão de tempos em que há uma participação, uma atuação das sociedades modificando o meio. Tá? Então a gente vai trabalhar sobre a medida do tempo no espaço geográfico. A nossa vida é regulada pelo tempo. Por exemplo, as horas, os dias, os meses, os anos, os séculos, as eras. Às vezes a gente tem a impressão que o dia não foi suficiente para a gente resolver todas as nossas atividades ou os nossos problemas. Aí dizemos assim, poxa, hoje o dia passou rápido, as horas estão passando rápido, quando na verdade isso não acontece. Né? Porque as horas, né, ela é medida pelas forças naturais da Terra. Tá? Então, inclusive, a gente fala que essa acumulação de tempos, que marcam, por exemplo, os séculos, os anos e as eras, tá? Vai nos revelar, por exemplo, os acontecimentos, né? Que definem, que marcam o espaço geográfico, como foi dito anteriormente. Então, se falar, por exemplo, no tempo cíclico, tá? No tempo do relógio, no tempo cíclico, né? Que é medido, por exemplo, no tempo cíclico, que é medido na acumulação de séculos, tá? Então, as grandes revoluções que aconteceram, como a Revolução Industrial, por exemplo, ela é analisada a partir do tempo cíclico, tá? Bem como também você pode ter um tempo medido na era geológica, em que vários acontecimentos, por exemplo, naturais, foram marcando o espaço geográfico, foram marcando os ambientes do planeta Terra, né? Com a sucessão de várias eras, pré-cambriana, paleozoica, mesozoica, cenozoica e vários períodos, como o período quaternário que nós vivenciamos agora. Então a nossa vida ela é regulada pelo tempo. Tá? As horas, os dias, os meses, os anos, os séculos, etc. Tá? Como é que a Terra se manifesta? O nosso planeta se manifesta nessa medição de tempo, né? Pelos fatores naturais, a partir dos seus movimentos, né? Que ela faz no espaço, como o movimento de rotação e o movimento de translação. Tá? Então, o movimento de rotação a gente vai ver mais daqui a pouco, o outro movimento também de translação. Tá? Então, a revolução científica, tecnológica, inclusive da informação, ela marca hoje, por exemplo, o tempo, né? O tempo da sociedade. Então, até coloquei aqui uma imagem, por exemplo, do planeta Terra, em que os satélites, né, são a versão mais atualizada, tá, de marcação de tempo. Ou seja, eles estão no nosso cotidiano, interferindo, tá, contribuindo para essa vida regulada pelo tempo. Tá? Então a gente constantemente tem a necessidade, né, de utilizar-se
das revoluções, sobretudo da informação, né, e da tecnologia, para resolver nossos problemas, como foi dito agora há pouco. Tá? E o tempo da Terra, tá, é o tempo das forças naturais, ou seja, o movimento que ela faz sobre sua órbita, sobre os outros planetas, tá? O que é que a gente vai ver mais adiante. E o primeiro movimento, tá, é o movimento de rotação, né? Ou seja, a Terra ela dá uma volta em torno do seu próprio eixo imaginário, nesse movimento de rotação. Então, esse movimento de rotação vai definir o quê? Os dias ou o dia solar, que dura aproximadamente 24 horas, né? Essa rotação. Então, a Terra ela vai girar de oeste para leste, né, a uma velocidade de 1.649 km por hora, tá, na altura do Equador, e essa velocidade diminui, né, para os polos, tanto para o Polo Norte como para o Polo Sul. Então, esse movimento de oeste para leste, tá, é o que vai definir o tempo diário do nosso planeta. Tá? Ele também vai definir, por exemplo, a determinação dos fusos horários. Né? Pois bem, então assim, a rotação da Terra, né, interfere diretamente na distribuição das horas. Tá? Então significa que a cada hora o Sol ilumina uma faixa de terra, né, uma faixa da superfície da Terra de 15 graus. Por que isso, professor? Porque veja bem, se nós considerarmos, tá, a circunferência da Terra, a Terra é um geóide, essa circunferência da Terra é de 360 graus. Né? Então a Terra mede, sua circunferência de 360 graus. Então essa rotação, né, desses 360 graus em 24 horas, então a gente aproxima para 24 horas. Então 360 dividido por 24 é igual a 15. 15 o quê? 15 graus. Então significa que a cada 15 graus nós temos uma hora, botar uma hora. Tá? Então a cada 15 graus de superfície da Terra corresponde a uma hora, né? Uma hora do dia solar. Beleza. Qual é o marco? O marco legal, tá? O meridiano oficial de organização desses fusos. Tá? O meridiano de Greenwich, que é considerado o fuso zero, o marco zero, tá? O meridiano zero, que passa sobre a cidade de Londres. Inclusive, o meridiano ele passa sobre o fuso, né, sobre cada fuso. Então, por exemplo, o meridiano de Greenwich, né, que mede 15 graus, tá? O fuso mede 15 graus, desculpe, o meridiano passa em cima do fuso. Então, significa que nós teremos, né, sobre o fuso 7 graus e 30 minutos oeste, 7 graus e 30 minutos leste, porque passa exatamente sobre o fuso horário. Tá? Outra coisa importante, as horas tendem a aumentar para leste e tendem a reduzir para oeste. Eu coloquei aqui, ó, um sinalzinho positivo e um sinalzinho negativo. Tá? Então significa que em função do movimento da Terra de oeste para leste, tá? Há uma tendência de aumento das horas. Né? Quanto mais você está a leste de Greenwich, e uma redução das horas quanto mais você está a oeste de Greenwich. Então, por exemplo, os países que estão mais a leste do Brasil, eles têm suas horas adiantadas. Por exemplo, Pequim, na China, ele tem uma diferença de fuso horário de 11 horas. Então, Pequim está 11 horas adiantadas em relação ao fuso de Brasília, que é o fuso oficial do Brasil. Tá? E nem sempre a verticalidade, por exemplo, dos meridianos é aceitável, né? É atendida. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, ó, vou apagar aqui, para vocês perceberem, apagar essa, peraí, vou apagar essa, esse, certo? Deixa eu apagar aqui para melhorar. Então, assim, se vocês perceberem aqui, ó, aqui, se vocês perceberem aqui no Brasil, tá? Os fusos, tá? Ou seja, os meridianos, eles não passam de forma tão perpendicular sobre o plano, né, do território brasileiro. Por quê? Por questões políticas e as características específicas, né, regionais. Então, eles consideraram a necessidade de atender, tá, a essas especificidades naturais. Né? Por exemplo,
dos estados brasileiros. Então eu posso ter, por exemplo, cidades como Porto Alegre, no sul do Brasil, que vai estar no mesmo fuso de Brasília, no mesmo fuso de Teresina, tá? Inclusive também no mesmo fuso de Belém, tá? No mesmo fuso por exemplo, de Amapá, ok? Então isso em função de atender às especificidades, às questões locais. Então isso foi um acordo internacional. Bem como também, então, você tem aqui a linha internacional de data, né, que vai representar o momento de passagem, né, por exemplo, de uma data a outra. Geralmente pode ser uma data avançada ou uma data atrasada. Tá? Então, a 180 graus leste-oeste vão representar as chamadas linhas internacionais de data, que é a passagem de um dia para o outro. Tá? E aí nós resumimos o que foi dito até agora, né, sobre o movimento de rotação e translação. Tá? Então, a Terra ela gira em torno do seu próprio eixo, né, de oeste para leste. Então, esse eixo ele vai medir 23 graus, né, e 23 minutos. Então, quando ocorre o período de verão e inverno, a Terra incide perpendicularmente sobre os trópicos de Câncer e Capricórnio. A gente vai já ver um pouquinho sobre isso. Tá? Então, a velocidade de rotação da Terra, inclusive também sobre o seu próprio eixo, né, ela tende a ser bem variável, né, durante o decorrer do ano. Tá? Então, associando o movimento de rotação com o movimento de translação, tá? Vai ter momentos em que a Terra vai estar mais próximo do Sol, tá? Que é o que nós chamamos de periélio, e vai ter momentos em que a Terra vai estar mais distante do Sol, que é o que nós chamamos de afélio. Tá? Então, em função desses movimentos, a Terra nem sempre vai ter, por exemplo, uma constante de proximidade em relação ao Sol. A combinação, né, dos movimentos de rotação da Terra, né, translação e rotação, vai impactar diretamente na definição das estações do ano. Tá? Então, é o momento em que acontecem os chamados solstícios, ou seja, uma intensidade maior do Sol sobre a superfície da Terra, e os equinócios, quando o Sol incide diretamente sobre a linha do Equador. Tá? Então, vejamos aqui, ó, de 21 a 23 de março vai acontecer o equinócio de primavera, tá? No hemisfério norte, e o equinócio de outono no hemisfério sul. Tá? Por que isso acontece? Porque o Sol está incidindo, ó, perpendicularmente, diretamente sobre a linha do Equador. Então, dias e noites serão iguais. Isso acontece do mesmo jeito, na mesma situação, entre 21 e 23 de setembro, quando vai ser primavera no hemisfério sul e outono no hemisfério norte. Tá? Por quê? Porque o Sol incide diretamente sobre, ou seja, nas proximidades do Equador. Aí, quando acontece, tá, o movimento de inclinação da Terra sobre o seu próprio eixo, isso por volta de 21 a 23 de dezembro, tá, é o momento em que o Sol passa a incidir perpendicularmente, tá, sobre o Trópico de Capricórnio. Ó, o Sol ele passa a incidir mais sobre o Trópico de Capricórnio em função da inclinação do planeta, voltando, por exemplo, o hemisfério sul, mais diretamente para a incidência dos raios solares. Então será o que? Será verão no hemisfério sul, tá? E aí o hemisfério norte vai receber pouca incidência solar e vai acontecer o inverno. O contrário acontece já a partir de 21 a 23 de junho, quando ocorre o chamado solstício, tá, de inverno para o hemisfério sul e de verão para o hemisfério norte. O que vai acontecer? Agora a inclinação, né, do eixo da Terra vai fazer com que o hemisfério norte, né, esteja mais voltado, ó, para receber a incidência solar. Então vai ser verão no hemisfério norte, né, e haverá menos incidência solar no hemisfério sul. Então dias e noites aí não serão iguais não. Né? Então o sul vai receber menos incidência solar, né? Então significa que as noites serão mais longas e os dias mais curtos. E aí vai caracterizar o chamado solstício de verão para o hemisfério norte e solstício de inverno para o hemisfério sul. Tá? Então esses movimentos, né, que a Terra faz, esses movimentos
que a Terra faz sobre o espaço são muito importantes, porque determinam também o nosso cotidiano, né? Nos dias, nas horas, nos meses e nos anos. Tá? E marcam, por exemplo, o desenvolvimento das sociedades. Daí a importância que tem a marcação do tempo da Terra no espaço geográfico.